There used to be an angel. Pessoal, então meu nome é Daiane, professora de matemática, e a gente vai ter hoje a nossa terceira aula de matemática 2. Vamos falar de escalas. A gente viu na nossa aula 2 que escalas é um exemplo de razão, que foi o nosso conteúdo da aula. Ou seja, retomando, né, razão, a gente pode dizer que é uma comparação entre duas grandezas. Então, quando a gente está falando de escala, a gente pode encontrar ela desse formato ou mais comum desse formato. Quando a gente trabalha com escalas, a gente está falando de uma redução ou de uma ampliação de uma área a um tamanho muito maior, tamanho real, apresentação de um tamanho real. Uma das escalas mais conhecidas são as utilizadas nos mapas, que a gente chama de escala cartográfica. Quando a gente trabalha com mapas, a gente está falando de uma reprodução, né, reduzida de uma determinada área, ou seja, quando a gente encontra nos mapas 1 por 500, a gente está falando de uma escala que para cada 1 centímetro no desenho, a gente vai ter 500 centímetros no tamanho real, ou na distância real, né? Dependendo da nossa grandeza que a gente estiver falando. Então, resumindo, né? Quando a gente fala de escala, a gente está falando de razão entre duas medidas, ou seja, da grandeza do desenho, né? Da nossa medida do desenho, para a nossa medida em relação à nossa medida do tamanho real. Uma coisa também que é muito importante é que quando a gente está fazendo essa comparação entre as duas medidas, essas grandezas elas têm que estar na mesma unidade. Então, pessoal, vamos resolver junto esse exemplo aqui de escalas. Eu vou ler o problema aqui para a gente conseguir interpretar juntos, tá? A real distância entre duas cidades A e B é igual a 2.000 km. Um estudante, ao analisar o mapa, verificou com sua régua que essa distância era 8 centímetros. Esse mapa está em qual escala? Então, a gente está falando aqui da distância, né, entre duas cidades, A e B. Aqui a gente tem a distância real, 2.000 quilômetros. E o estudante, ao analisar o mapa, ele percebeu com a sua régua que a distância de A para B no mapa corresponde a 8 centímetros. O mapa aqui, como a gente viu ali na definição de escala, né, ele é uma reprodução reduzida do tamanho real. Ou seja, a nossa escala ela é chamada de cartográfica. Como está perguntando em qual escala tá, a gente vai usar a nossa razão, né? Desenho pelo tamanho real. Então, a gente tem os 8 centímetros por 2.000 quilômetros. Essa seria a nossa escala. O que acontece aqui, pessoal? A gente já poderia simplificar, só que tem um detalhe importante quando a gente está trabalhando com escalas. Vocês recordam que eles têm que estar na mesma unidade de medida? Ou seja, aqui o meu desenho está em centímetros e o real está em quilômetros. Então, a gente precisa fazer a conversão de medidas. Então, vamos recordar aqui o quilômetros para centímetros. Então, aqui a gente tem os 2.000 quilômetros. Para converter para centímetros, a gente vai multiplicar por 10 na 5, até chegar de quilômetros para centímetros naquela tabelinha lá do sistema de medidas, né? Então, isso daqui significa, né, na multiplicação que eu vou acrescentar aqui nesses 2.000 quilômetros, 5 zeros, 5 casas. Então, isso vai me dar 1, 2, 3, 4, 5.
200 milhões de centímetros. Nossa conversão aqui. Simplificando agora, a nossa escala a gente pode dividir por 8 e isso vai resultar em 1 sobre 25 milhões. Isso aí. There used to be an angel